Agora eu vou falar um pouquinho sobre gestão pedagógica. Ela é fundamental, né, para o projeto, para a construção do projeto político-pedagógico de uma escola. É um desafio muito grande para diretores e professores. E quando a gente pensa em gestão pedagógica, como objetivo tem que ser a escola, as atividades afim, o bem-estar da criança, o bem-estar dos alunos. E assim, por onde começar? Como que devemos começar a isso? Então, como eu já disse, em primeiro lugar, gestão pedagógica deve focar em quais objetivos? O bem-estar dos alunos dentro do ambiente escolar deve ser um dos pilares da gestão pedagógica, que tem por finalidade educar os estudantes, fazer eles se sentirem à vontade nessa escola. O que deve constar em um bom planejamento pedagógico? O planejamento pedagógico de uma escola precisa considerar duas esferas distintas no caso, o que acontece internamente e externamente. No aspecto interno, é necessário considerar o seu histórico de atuação do corpo docente, a qualificação dessa equipe e objetivos que sua escola deseja alcançar. Tem que ter sempre, né, o objetivo bem definido para tudo dar certo. Também é importante levar em conta as eventuais dificuldades enfrentadas no passado e como seria solucionar essas dificuldades no presente, para não acontecer de novo. No aspecto externo, é preciso pensar no mercado em que essa escola está inserida. Além da relação à comunidade ao redor dela, envolve também a adesão de exigências governamentais, acompanhamento da tendência do seu segmento e atuação dos concorrentes. Como fazer uma gestão pedagógica eficiente? Como será? A gestão pedagógica deve contar com todo o corpo docente da escola, estar focada no diálogo e na troca de experiência. Cuidar da gestão curricular é muito importante e também dos resultados. E que sempre esses resultados sejam bons resultados positivos. Revisões das ações anteriores. Antes de implementar qualquer mudança na gestão pedagógica para torná-la mais eficiente, é preciso voltar o seu olhar para o passado para detectar os problemas que necessitem de solução. Quais foram os resultados das suas ações anteriores? É importante considerar que os objetivos estabelecidos, as ações que foram desenvolvidas e os resultados obtidos, a partir daí, elabore o seu novo planejamento, tendo em mente seu novo momento. Envolvimento dos professores. Uma boa gestão deve envolver professores de maneira ativa, com foco na formação deles e na formação continuada desses professores, como sempre está estudando, está se atualizando para poder lidar com essas crianças nessa escola e com os novos desafios que estão por vir. Além disso, a escola deve oferecer orientação, né, e com bastante frequência, né, e incentivos mesmo, como eu disse. Foco no diálogo. O estabelecimento de um bom diálogo é fundamental para uma gestão eficaz. O educador responsável pela gestão pedagógica deve ter confiança e admiração dos docentes e garantir a harmonia no ambiente educativo e também uma importante mediação transparente e justa dos conflitos, garantindo a segurança dos alunos e respeito entre todos os agentes da comunidade escolar. Com a formação de um espaço rico, inclusive rico e harmônico, a partir de uma gestão pedagógica,
O profissional eficiente da escola poderá garantir resultados desejados na educação de seus alunos. Ter muita atenção às diretrizes pedagógicas. O coordenador pedagógico deve planejar estratégias de ensino, pensar na realidade da escola e estar atento às diferenças e competências do conteúdo, sempre atentas aos parâmetros da nova Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. A escola precisa unir a experiência dos alunos, o conhecimento teórico, os projetos pedagógicos extracurriculares, o apoio à participação dos estudantes e familiares é muito importante nesse aspecto. O gestor pedagógico deverá também montar um planejamento para a recuperação de alunos que estão com dificuldade, aqueles que não estão conseguindo acompanhar o conteúdo, pensar em novas ideias, fazer aulas de reforço é muito importante, fazer atividades extras, né? Enquanto que estão fazendo uma outra atividade, pegar esse aluno, levar para sua sala e fazer alguma atividade com ele para ele possa ter mais um entendimento melhor. Por exemplo, pode ter dificuldade na leitura, pode ter dificuldade na matemática, nos números. Isso é muito importante. Análise dos resultados. Aliado ao restante da comunidade escolar, o gestor pedagógico deve escolher metodologias de avaliações, estabelecer critérios para analisar o desempenho dos seus alunos. A partir desse levantamento, a escola poderá alinhar a sua gestão pedagógica para gerar uma simbiose entre o projeto de ensino e os resultados dos estudantes. Olá pessoal, tudo bem? Beleza? Nós vamos estudar aqui gestão escolar. Nós vamos falar da gestão escolar, da gestão democrática, das características, fazer anotações e resolver exercícios, ok? Então, começando com gestão escolar. Quando nós falamos em gestão, nós vamos pensar no quê? Gestão da escola. Quais são os fatores e elementos que devem estar organizados para que a escola possa realizar de forma adequada o seu trabalho, sempre buscando qualidade, não é? Então, vamos lá. A gente vai fazer aqui, eu vou colocar alguns conceitos de autores para vocês, para que a gente tenha bastante conteúdo. Então, começando, vejam, no processo histórico de organização e reorganização da sociedade brasileira, as relações de poder dão o tom do avanço ou do retrocesso da democratização da gestão educacional. Então, assim, dependendo dos fatos históricos concretizados na sociedade, dependendo dos fatores políticos concretizados na sociedade, nós teremos uma escola mais democrática ou menos democrática, ok? Então, assim, basicamente, o que nós temos? Os fatores políticos e os momentos históricos interferem na organização da instituição escolar. Se nós temos, de repente, um governo que, no âmbito estratégico das políticas educacionais, é mais centralizador, ele tende, então, a fazer com que a escola seja mais controlada. E alguém vai exercer esse controle dentro da instituição sobre os demais funcionários.
sobre os demais atores escolares, ok? Então, sempre vai haver essa influência, é o caráter, inclusive, político da educação. Aquilo que acontece na organização governamental, política do Estado, influencia diretamente na organização e no funcionamento político e da gestão e administrativo da instituição escolar. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Além disso, nós temos aqui alguns conceitos. Então, esse primeiro ponto aqui, uma breve introdução, né? Agora, alguns conceitos importantes. Vejam, gestão é administração, é tomada de decisão, é organização, é direção, ok? Então, Ferreira, nesse conceito de gestão, entende que gestão é administração, gestão é tomada de decisão, é organização, é direção. Relaciona-se com a atividade de impulsionar uma organização a atingir seus objetivos, cumprir sua função, desempenhar o seu papel. Ok? Alguns autores, gente, vão entender que gestão é uma coisa, administração é outra. Por exemplo, Vitor Paro. O professor Vitor Paro entende que gestão é diferente de administração. Nesse conceito, nós percebemos que gestão e administração seria a mesma coisa, só que gestão acaba sendo algo maior do que a administração, na verdade, né? Porque, como diz aqui no conceito, gestão é administração? Sim, mas também é tomada de decisão, organização e direção. Então, outros elementos compõem a gestão. Como que nós vamos entender, então? Nós vamos entender que a administração faz parte da gestão. Administrar bem uma escola, por exemplo, administrar bem os seus recursos financeiros, a sua estrutura, é apenas um aspecto da gestão. Outros aspectos estão envolvidos, como, por exemplo, tomada de decisões. Principalmente se a gestão for democrático-participativa, para que a gente tome uma decisão, ou seja, vamos fazer dessa forma, vamos aplicar os recursos nesse ponto, vamos pensar a estrutura dessa forma. Então, nesse processo administrativo, várias pessoas estão pensando, levantando ideias, oferecendo sugestões e decisões estão sendo tomadas. Tudo isso faz parte da gestão. Então, a administração vai ser um aspecto apenas da gestão, outros estão envolvidos. Tá? O que mais, Vinícius? Tem aqui ainda. A gestão é a atividade pela qual são mobilizados meios e procedimentos para se atingir os objetivos da organização, envolvendo basicamente os aspectos gerenciais e técnico-administrativos. Aqui a gente já tem, então, uma definição do Libânio. Libânio, que é um nome importante nos concursos para nós, né? Então, a gestão é a atividade pela qual são mobilizados meios e procedimentos. Aqui é um ponto bem importante do conceito. São mobilizados meios e procedimentos para se atingir objetivos da organização. E aí isso envolve aspectos gerenciais e técnico-administrativos. Quer ver um exemplo de aspecto gerencial e técnico-administrativo? Como que nós vamos unir as pessoas, reunir as pessoas em prol de objetivos comuns? Liderança. No momento de se fazer uma reunião, para que ela tenha sucesso, nós precisamos de técnicas, de uma certa organização para se reunir. Durante o processo em que as pessoas estão trabalhando em um projeto, em um planejamento, enfim, nós precisamos ter metodologia, formas de discutir, de organizar as ideias, de tomar decisões, de realizar, executar aquelas ideias e avaliar o que está sendo executado. Tudo isso faz parte desses aspectos gerenciais e técnico-administrativos, ok? Então, um outro conceito aí para nós. E agora nós temos mais um, que é o da Heloísa Luque, da renomada Heloísa Luque. Deixa eu pegar a caneta aqui, que vai dizer o seguinte, ó.
Marca texto, porque eu me embolei aqui, beleza. Gestão, processo de gerir a dinâmica do sistema de ensino como um todo e de coordenação das escolas em específico, afinado com as diretrizes e políticas educacionais públicas para a implementação das políticas educacionais e projetos pedagógicos da escola. Beleza? Aqui ela já está considerando o quê? No processo de gestão escolar, nós precisamos olhar também para aquilo que está fora da escola, para as leis, para as diretrizes, para as políticas educacionais e fazer com que a escola se adeque a esse sistema educacional, mas ao mesmo tempo tenha a sua própria organização. A gente vai falar mais disso na parte de autonomia da escola, ok? Na parte de autonomia, a importância do princípio da autonomia. Bom, então, gente, para nós resumirmos, nós falamos dessa questão do processo histórico aqui. Então, tem momentos em que a escola ela vai se aderir, né, ela se adere a um contexto mais democrático, às vezes a um contexto mais autoritário. Então a escola vai se aderir, ora, a um contexto mais democrático, ora, a um contexto mais autoritário. Okay? Então vai depender muito do aspecto político, de como o governo, o Estado está organizado. Tá? Outra coisa, é preciso sempre, quando a gente fala de democracia, e aí nós vamos pensar na nossa Constituição Federal, no princípio da gestão democrática que está no artigo 206 da Constituição Federal e no artigo 3º da LDB, uma coisa é ela ser considerada na lei, né? Por exemplo, nos artigos 14 e 15 da LDB. Outra coisa é nós praticarmos. Então, para que a gestão seja democrática, que é o ponto central dessa aula, e daqui a pouco a gente vai entrar especificamente em gestão democrática, é preciso executar medidas democráticas. E isso faz parte de um estilo de gestão que nós vamos ver daqui a pouco. Bom, o que mais, Vinícius? O que mais? Vejam que, então, a gestão, deixa eu passar aqui para o próximo. Cadê meu passador aqui? Aqui. Então vejam o seguinte, organização e gestão da escola, o que elas visam, né? Antes de nós analisarmos isso, nós temos que entender o que? Gestão, então, é um processo. E a gestão vai envolver várias ações, tá? Então, duas coisas importantes. O que é gestão? Gestão é processo. Gestão é processo. E dentro desse processo existem várias ações, como, por exemplo, reunião de pessoas, mobilização, elaboração de ideias, de sugestões, de pareceres, tomada de decisões. Ainda, levantamento de objetivos, tudo dentro desse processo. Então, nós temos que pensar nos objetivos. Levantamento de estratégias. Quais estratégias serão utilizadas, ações executadas, execuções para alcançar os objetivos. Poderíamos colocar aqui também a avaliação. Então, eu vou colocar aqui, etc. A avaliação, tudo bem? Então, olha que interessante. Gestão é processo. E dentro desse processo existem várias ações fundamentais para que essa gestão de fato aconteça, para que ela seja colocada em prática e se concretize, ok? Beleza, Vinícius. E um detalhe, né? Um detalhe importante. De acordo com a nossa legislação hoje, já adiantando, todo esse processo aqui envolve toda a comunidade escolar. O ideal é isso, é que envolva toda a comunidade escolar. Massa, continuando então, o que mais que nós temos aí? Bom, então eu parei aqui com vocês nessa organização
e gestão da escola. Organização e gestão da escola visam 3 coisas fundamentais, gente. Prover as condições e meios e todos os recursos necessários para o ótimo funcionamento da escola e do trabalho em sala de aula. Vejam, se uma instituição tem boa estrutura, se os recursos financeiros são bem aplicados e, consequentemente, a escola tem uma boa biblioteca, tem profissionais capacitados, tem formação para os professores, material didático de qualidade, espaços de convivência de qualidade, projeto político-pedagógico bem construído, isso resulta em quê? Em qualidade de ensino, não é? Então, tudo aquilo que que faz parte da organização da escola, do funcionamento do dia a dia, está voltado para um bom trabalho em sala de aula com os alunos. Nós dissemos então o quê? Que existem 2 tipos de atividades que fazem parte da gestão escolar. Existem as atividades meio, faz parte da organização escolar, tudo o que acontece, então atendimento na secretaria, as reuniões, tudo que faz parte ali do dia a dia, do cotidiano da instituição. Atividades meias, pessoas organizadas, trabalhando para que a escola funcione bem e busque constantemente melhorias. Dentro das atividades meio, nós temos, por exemplo, os processos administrativos dentro da instituição, ok? As reuniões, as ações do conselho escolar, enfim, a forma como nós vamos investir os recursos financeiros, tudo isso está aqui dentro de atividades meio. E as atividades meio precisam ser muito bem realizadas, para quê? Para que a atividade fim da instituição, que é ensinar com qualidade o aluno aprender, seja a melhor possível. Okay? Então, as atividades meio estão voltadas para a atividade fim, que é ensinar com qualidade, oferecer ensino de qualidade, garantir a aprendizagem de qualidade. Massa? É isso aí, então vamos lá, continuando. Outra coisa, então, organização e gestão da escola visam promover o envolvimento das pessoas no trabalho por meio da participação e fazer a avaliação e o acompanhamento dessa participação. Okay? Então, tá aqui, promover o envolvimento das pessoas. Para que a gente possa, de fato, promover o envolvimento das pessoas, as pessoas devem estar conscientes do seu papel dentro da instituição. Elas devem estar conscientes, serem devidamente convidadas para participar, e aí vem o papel da liderança e o importante papel articulador dos professores. Às vezes, nós julgamos a comunidade, os pais, dizendo assim, ninguém se importa com a educação das crianças, os pais não acompanham a educação dos filhos, a comunidade não participa, a escola está aqui de portas abertas. Uma coisa é a escola estar de portas abertas, outra coisa é a comunidade saber que ela pode participar e como participar. Então esse processo é sistemático, o processo de participação é sempre sistemático. Nós vamos falar daqui a pouco mais um pouco de participação, mas desde já coloque, o processo de participação é sempre sistemático. Por quê? Porque não adianta eu falar assim, olha, participem da escola, das ações escolares. Não basta. Eu tenho que indicar para a comunidade e para os pais. Nós precisamos da sua participação, torná-los conscientes disso e dizer a eles como eles irão participar. Ok? Isso é fundamental. Beleza, Tereza? Isso aí. Continuando, garantir a realização da aprendizagem para todos os alunos. E aí vem a atividade fim. Ok. O que mais que nós precisamos ver, Vinícius? O que mais? Atenção. A gestão educacional centrada na escola. Nós temos 2 perspectivas. A perspectiva neoliberal e a perspectiva sociocrítica. Ok? Na neoliberal, pessoal, nessa perspectiva neoliberal, nós temos a atuação do Estado mínimo. O que seria isso? Vamos colocar aqui. Então, perspectiva já sai da frente, perspectiva neoliberal. Aqui, atuação do Estado mínimo.
Há inclusive aqui vamos dizer assim, um equívoco com relação ao conceito de autonomia. O Estado mínimo diz assim: escola, sinta-se à vontade para cuidar da sua vida. Ok? Sinta-se à vontade para cuidar da sua vida, da sua administração, enfim, óbvio que existem as regras, as diretrizes, as normas do sistema educacional, mas a escola ela é convidada a estar à vontade para exercer a sua autonomia. No entanto, autores como Libânio, Vitor Paro, Heloísa Luque, Ilma Veiga entendem o quê? Que, na verdade, esse Estado mínimo, esse governo que adota a postura neoliberal do Estado mínimo, ele está isolando a escola, está deixando a escola sozinha nas suas ações. Ele está abrindo, na verdade, lavando as mãos. Vai se preocupar com outras coisas para reduzir custos, por exemplo, e sua participação na vida social, e vai deixar a escola lá isolada, muitas vezes passando por sérios problemas. Então, na perspectiva neoliberal, pôr a escola como centro das políticas significa liberar boa parte das responsabilidades do Estado, deixando às comunidades e escolas a iniciativa de planejar, organizar e avaliar os serviços educacionais. Tanto que, nesse caso, vejam, o MEC, por exemplo, o Ministério da Educação, ele tem uma função muito importante, que é oferecer o quê? Suporte às instituições, às secretarias de educação, tanto estaduais como municipais. E isso ocorre por meio de programas, de parcerias, enfim, suporte técnico, suporte financeiro, ok? Financeiro, suporte estrutural. Então, o Ministério da Educação precisa garantir isso. Quando nós temos uma onda muito forte dessa perspectiva neoliberal, Estado mínimo, a gente começa a perceber que as políticas são sempre assim. A escola precisa encontrar parceiros. Aí você vai ver amigos da escola, ideias como amigos da escola, pessoas que vêm da comunidade oferecer à escola um trabalho voluntário. Não que isso seja ruim, é bom que a escola tenha parcerias, mas o Estado começa a sugerir esse tipo de ação, por quê? Para que ele economize com o investimento em profissionais dentro da instituição. E o MEC aí acaba ficando muito inerte nesse processo e não oferecendo o devido suporte às escolas. Bom, o que mais? Nós temos uma outra perspectiva, que é a perspectiva sociocrítica. A decisão significa valorizar as ações concretas dos profissionais na escola que sejam decorrentes de sua iniciativa, de seus interesses, de suas interações, em razão do interesse público dos serviços educacionais prestados, sem com isso desobrigar o Estado de suas responsabilidades. Olha que importante, sem com isso desobrigar o Estado de suas responsabilidades. As pessoas que estão participando da escola, na perspectiva sociocrítica, elas têm consciência da importância do sujeito na escola para gerar ideias, boas intenções, esforço, uma luta constante em prol da qualidade na educação. Mas o Estado não está desobrigado de suas responsabilidades. O Estado está presente dizendo assim: nós apoiamos, nós oferecemos estrutura, nós oferecemos recursos, nós oferecemos apoio técnico para que todos vocês em conjunto possam produzir dentro da instituição da melhor forma possível. Tudo bem? Então, na gestão educacional, essas duas perspectivas são muito importantes. Guardem isso. Tá? Aliás, uma coisa que está associada também à perspectiva neoliberal é uma tendência anterior que é de tratar a escola como se a escola fosse uma empresa. E mecanismos gerenciais são, na verdade, oferecidos para a instituição para que ela se organize dessa forma e trabalhe como uma empresa. E aí a gente tem muita objetividade, muita neutralidade, muita normatização. Então, às vezes, algumas questões gostam de associar uma postura mais neoliberal e capitalista com essa ideia de escola e empresa. Mas daqui a pouco eu falo mais disso, tudo bem? Vamos lá, o que mais que nós temos, Vinícius? Dando sequência, a gente vai entrar agora nessa análise aqui dos estilos de gestão. Tá? Nós vamos ver 4 estilos: técnico-científica, autogestionária,
interpretativa e democrático-participativa. Como nós já temos 23 minutos de aula, eu volto daqui a pouco para nós falarmos desse tema aí, dessa parte do nosso tema, estilos de gestão, que é muito importante e cai nas provas, ok? Então, até daqui a pouco.